Então é isso aí, queridos. Então vamos estar dando início à nossa primeira aula do curso Panorama Bíblico, ok? Panorama Bíblico. Talvez você nunca ouviu em nenhum lugar, ou talvez em nenhuma igreja, alguém falar: que matéria é essa, Panorama Bíblico? Antes de mais nada, nós vamos estar iniciando com o sentido da palavra. O que significa a palavra panorama? Panorama é uma visão ampla. Panorama é uma visão em todas as direções, sem obstáculo. Um ponto mais alto. É como se você visse algo sem que nada tivesse obscuro aos teus olhos. Então nós vamos mergulhar durante todo esse curso sobre a visão mais profunda da Bíblia, além das letras, certo? Nós vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas. Eu convido você que está aí, querido aluno, para você separar, tá bom? Papel, caneta, deixe sempre separado em todas as aulas, porque a gente vai anotar bastante coisa, tá bom? Separe papel, caneta e separe a sua Bíblia também. Nós vamos estar iniciando essa aula de introdução. Quero que você preste bastante atenção. Ao lermos a Bíblia, nos deparamos com milhares de termos e expressões de época, que tornam o texto, por vezes, indecifrável. Isto se deve ao fato de que a Bíblia foi escrita há dezenas de séculos em uma sociedade de hábitos peculiares, ou seja, próprios da época, dos costumes desse tempo. Entre o homem moderno e os escritos bíblicos, existem vários abismos, a saber, anota aí, culturais, geográficos, sociais, tecnológicos, religiosos, econômicos e etc. Ignorar que o conhecimento dos textos dos tempos bíblicos a este contexto chamamos de panorama. É uma necessidade, faz com que muitas pessoas obtenham a pior interpretação possível de suas leituras bíblicas. Então, todo esse curso Panorama, ele vai trazer para você uma visão ampla das Escrituras Sagradas. Vai trazer você um mergulho acerca dos costumes da época, da cultura da época, da política da época, da geografia da época. Então, quando ignoramos todas essas questões que são interiores e profundas, culturas, quando ignoramos a cultura de um determinado lugar, de uma determinada tradição, nós estamos caminhando para um caminho para cometer determinados erros. E olhando para a Bíblia, se a gente não mergulhar de forma profunda na cultura, do costume, na época, da política, da sociedade daquelas pessoas, nós vamos cometer um grande erro. Porque a Bíblia, pessoal, a Bíblia, ela não é um livro brasileiro. A Bíblia é um livro que foi escrita por judeus. O único escritor bíblico que não era judeu foi Lucas, que era grego. O restante eram todos judeus. Então toda a Bíblia está embasada, toda a Bíblia ela foi escrita por pessoas que eram judeus e que tinham costumes judeus, pessoas que tinham culturas judeus. E outra situação também é que a região onde o povo judeu vive é a região do Oriente Médio. Nós vivemos no Ocidente. Então a cultura do Oriente Médio é uma, a cultura nossa do Ocidente é outra, totalmente diferente. Por exemplo, nós seguimos o calendário solar. Seguimos o calendário solar, se baseamos nas épocas, nas estações, pelo Sol. Lá eles já seguem o calendário lunar, se baseiam nas épocas e nas estações, segundo a Lua. Por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei em qual região do Brasil você mora, mas se você mora no Rio de Janeiro, assim como eu moro, aqui o costume das vestes das pessoas no Rio de Janeiro é um. O costume das vestes das pessoas lá no Oriente Médio é outro. Estou conseguindo entender? O costume das pessoas se comunicarem aqui é um. O costume das pessoas se comunicarem lá é outro. Então, por isso, a necessidade dessa matéria, porque essa matéria vai fazer com que você possa compreender, entender a cultura bíblica, a cultura das pessoas que escreveram
a Bíblia. Então, por isso que muitas das vezes o texto ele acaba se tornando indecifrável para a gente, onde nos vemos em situações que não conseguimos compreender. Igual, por exemplo, quando Jesus ele fala é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Nós que estamos lendo hoje, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Exatamente isso. Você imagina um camelo, um dromedário, uma agulha de costurar, e você tenta imaginar, poxa, como é possível um camelo passar por dentro de uma agulha? É algo que é impossível. Mas só que quem estava ouvindo Jesus naquela época, naquele momento que ele disse isso, estava entendendo que não era um camelo animal. E entendeu que Jesus não estava falando de agulha de costurar. Porque camelo naquela época era uma espécie de corda. Agulha era uma espécie de rua estreita. Então o que Jesus estava falando ali é mais fácil passar essa corda, que é grande e grossa, por uma vereda, por um beco, que era muito difícil, do que um rico entrar no reino do céu. Jesus estava salientando e mostrando para as pessoas que estavam o ouvindo naquela época que era difícil uma pessoa que, não que tem dinheiro, mas uma pessoa que tem o seu coração baseado no dinheiro. Perceba também, quando Jesus ele vira para os seus discípulos, ele está falando sobre o sermão profético, e ele diz assim, ó, os que estiverem no telhado, não desçam para buscar alguma coisa embaixo do telhado, sobre a vinda dele. Aí olha aqui que diz aqui, Mateus capítulo de número 24, no versículo de número 17, que eu estou falando, olha só. Diz assim, você que está com a sua Bíblia, abre em casa aí, ó. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. Como assim? Mas o que a pessoa vai estar fazendo no telhado? Se ela está no telhado, como que ela vai fugir se ela não pode descer do telhado? A gente que lê isso com a mente daqui, de hoje, como alguém de agora, que vive no século XXI, a gente pensa, poxa, o que o cara estava fazendo no telhado? Provavelmente ele estava reparando algum dano que teve no telhado, ele estava consertando alguma antena, ele estava fazendo algum trabalho. Isso é porque nós só sabemos, nós lemos e sabemos aquilo que está pelo exterior. Mas como você está na aula Panorama Bíblico, é por isso que você está aqui, porque você vai aprender sobre isso. O significado, o sentido do qual Jesus estava falando isso, não era sobre alguém que estava trabalhando no telhado. As casas dos judeus eram casas que nós chamamos hoje de casas germinadas. O que é uma casa germinada? A casa germinada é uma casa colada na outra, parede com parede. Então, pelo fato das casas serem coladas umas às outras, por consequência, essas casas acabou se formando uma rua em cima dessas casas, da qual a Bíblia chama de ruas de telhados. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ó, quem estiver passeando na rua por cima do telhado, nas ruas de telhado, não desça para buscar alguma coisa em casa. Ou seja, dali mesmo você foge, porque era rua. Por exemplo, se a gente for voltar no Antigo Testamento, a mulher que abrigou os espias, Raabe, a meretriz, morava em Jericó, a Bíblia diz que ela morava em cima dos muros de Jericó. Como assim? A gente imagina um muro hoje em dia. Como que é possível alguém morar em cima do muro? Mas, se a gente for olhar para a Bíblia, nós vamos ver que os muros de Jericó, eles tinham uma largura imensa. Eles tinham um comprimento imenso, de maneira que era possível construir casas. Tinha pessoas que moravam em cima dos muros. Então, pessoal, é por isso que vocês estão aqui nessa aula Panorama Bíblico, para vocês aprenderem de forma profunda e sobrenatural o que é isso. Então, nessa aula de introdução aqui, eu quero convidar a você a abrir a sua mente, tá bom? A você abrir o seu intelecto para que você possa ter a mente aberta para poder entender que vai ter coisas que vai contra a sua cultura, mas fica tranquilo, porque tem coisas que não faz parte da sua cultura, tem coisas que é da cultura de alguém. E estudar essa matéria é você abrir a sua mente, abrir seu coração para poder entender o costume de outros povos, para poder entender a cultura de outros povos. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa primeira aula e vamos para a próxima aula.